Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Davi do canal do Menino Gassin e hoje o vídeo é sobre história. Porque hoje, meus amigos, eu irei falar sobre todas as versões do Danfisbena. E é o seguinte, quando eu comecei a fazer Beyblade caseiro, eu comecei com o Darquário, que vocês conhecem atualmente, só que ele era bem diferente. Aí depois eu fui para um bem totalmente aleatório, que era um chamado Dusk Knight. Depois, após vários fracassos com esse Dusk Knight, eu decidi criar algo totalmente diferente. Aí eu fiz o Danfisbena. Não esse, a primeira versão desse carinha aqui, de DB. E eu vou explicar tudo isso hoje, menos o do Arquário e do Dusk Knight. Isso é a história para outro vídeo, mas enfim. Bom, em meados de 2021, lá quando começou Beyblade Dynamite Battle, o Davi, do canal do Macaco Parafuso, né, ele tava com o Savage da Imera. Que se vocês viram o vídeo dele e o meu, que eu reagi ao vídeo dele falando sobre as versões da Imera, então era isso, ele tava com o Savage. Nessa época eu ainda usava o Darquário, mas daí eu não conseguia vencer dele. Aí eu fiz o Dusk Knight, que também não conseguia vencer dele. Nisso ele fez a Pyro. E nisso que ele fez a Pyro, ele tava fazendo, né, a Pyro 1.0. Eu decidi fazer um Beyblade novo. E eu não tenho ele, porque ele foi transformado, a Blade dele, né, do primeiro Danfisbena. Porque ele foi transformado em outro Danfisbena que eu perdi depois. Mas enfim, eu vou fazer um desenho bem básico aqui de como ele era mais ou menos. Prontinho, eu fiz um desenho bem rápido de como ele era, mas ele tinha basicamente esse formato aqui, com esse espeto aqui, que tá mais ou menos representado na última versão dele. E essas abas aqui, ele tinha 4 abas, feitas de papelão mesmo, que eram roxas. Um dia eu faço um desenho bem bonito dele e posto no Instagram, então vão lá ver. Algum dia eu refaço esses aí, em desenho, né? Ele era extremamente leve, porque eu tinha feito ele só com papelão e Super Bond, porque minha cola quente tinha acabado. Ele tinha essas 4 asinhas que se expandiam, tipo, só que elas eram de plástico, e elas meio que entravam pra dentro, assim, sabe? Era tipo as do Crash Ragnarok, que não tinha molinha, nada, mas só iam pra fora, assim, sabe? E aquele já era um meio de defesa, né? E ele tinha tipo um bearing todo redondão, esquisitão. E aqui eu já tinha os meus Bey da Navette Battle, né? Ele vinha com um over. Eu botei um over nele, né? Ele era vermelho, meio alaranjado, com um degradê esquisito aqui assim. Ele era bem estranho. Ele já era tipo essa serpente na época, só que aqui na época ele tinha acho que só uma ou 2 cabeças. Acho que era só uma. Ele era mais uma naja do que uma serpente, né? Ele era tipo defesa e ele era bem desequilibrado, perdia resistência muito rápido. E foi bem ruinzinho ele. Aí ele era tão ruim que eu nem lembro o nome da Blade dele, mas enfim. Logo após isso, eu fiz uma nova versão dele por cima da Blade que eu tinha feito ele. Aí surgiu este carinha aqui. Aqui vocês podem ver a segunda versão. Esse aqui seria o Danfisbena 2, né? Ele não tinha nada, não fazia nada. Ele só era normal. E é isso, ele é bem bonitinho até. É que vocês podem ver uma ideia de como ele era no princípio, só que ele era mais simples, né? Daí eu fiz a Blade desse carinha, eu fiz por cima dessa daqui. Eu não vou desenhar porque ela era basicamente o formato dessa daqui. Só que um pouco mais agressivo e fina. Tipo, umas partes dela era bem fina, tipo assim. É basicamente esse formato, basicamente o mesmo tamanho. Só que ela tinha umas bolinhas aqui assim. Porque eu queria imitar a ideia da Pyro que o David tinha feito naquela época. Daí ela tinha umas bolinhas assim, então vocês já devem saber mais ou menos como ela é. Outro dia eu também desenhei uma versão dela, né? Mas enfim. Essa versão, né, que eu também não lembro o nome, porque ela é bem antiga até, ela era muito boa até. Ela vinha com um Bellframe que veio no Final Danfisbena. E ela veio com o Bellframe dele, né? E
ela era muito estável, porque ela tinha um driver, essa versão aqui era totalmente cópia do Daimera, tá? Porque ela tinha um driver que era basicamente isso aqui, só que super rebaixado. É basicamente um Central com uma bolinha, só que super rebaixado e sem giro livre. Pensa, cara, ele era um B de defesa rebaixado com bolinha. Onde que você já viu isso, né? Mas enfim. Daí, aliás, isso aqui no Danfisbra não é um bush stopper, tá? Por mais que pareça, é só o plásticozinho dele, tá? Só pra vocês não especularem coisas. Tá, mas enfim. Ele era bom, só ele tinha bastante estabilidade, só que ele era... Ele, tipo, tinha um padrão make de upper e ele tinha uma ponta fina. Daí ele é também muito rebaixado. Aí os Beyblades vinham por cima dele e desequilibrava ele muito fácil. Aí depois esse carinha... Quando acho que a gente tava bem no começo de 2022, tinha acabado o DB. Daí eu fiz esse daqui. Essa giromba aqui. Que eu também não vou lembrar o nome. Eu fiz ele baseado no Chain Kirbyus e também no Jet Wyvern. Ele era pra ter esse anel de giro livre, só que ele não girava. É bem leve, bem esquisito, nem cabe de Bicor certinho nele. Ele era bem na pegada da Divine. Eu ia fazer uma nova cor desse daqui. E ele tinha uns metalzinhos dentro, só que não era bom. Eu nem cheguei a testar ele, de tão estranho que ele ficou. Depois disso eu fiz uma outra versão do Danfisbra, que também ia vir com esse de Bicor aqui. Ela era tipo... como é que eu posso dizer? Ela era tipo uma Astral, bem mais quadrada e com um padrão meio de upper pra cima, assim, bem estranho. Daí ela ia vir com o over e ela tinha a ponta never, essa versão do Danfisbra, né? E ela era boa, ela era estável, mais ou menos, né? Só que eu não lembro muito bem o que aconteceu com ela. Não sei como, mas eu não lembro o que aconteceu com as outras versões do Danfisbra. Tipo, elas só sumiram da minha caixa onde eu guardo as coisas antigas, mas enfim. Ele era até que estável, só que ele era um pouquinho desequilibrado assim. E por causa do formato também, quando eu batia nos oponentes, ele perdia muita resistência. E isso era ruim. Aí, o Davi ele já tinha finalizado a Pyro 2.0, já tava lá ganhando de todo mundo, já tava sendo o topzera. Aí eu pensei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí, neste ponto que eu peguei a minha linda e bela Cyclone, né, do meu Ragnarok da Shopee, que eu tinha ganhado. Eu não comprei Beyblade Fake, eu ganhei Beyblade Fake, é diferente. Daí, já que era um bem pirata, eu pensei, vamos reaproveitá-lo para fazer alguma outra coisa. Aí eu tinha feito o Final Danfisbra. Ele era... Se vocês querem ver mais sobre ele, né? Eu gravei um vídeo no canal do Macaco Parafuso. Tá lá gravado. Ele era basicamente quadrado, assim. Pensa numa Cyclone e deixa ela quadrada. Pronto, só isso. E deixa ela vermelha. Daí o de Bicor dele era basicamente esse de Bicor aqui. Só que mais simples, né? E ela vinha com uma Zone. Um Zone Dash Plus E. Que daí Tá que o Zone Dash Plus E é de equilíbrio, mas eu botei lá considerando que ele seja de defesa, mas enfim. Ele era estável, só que a Cyclone, ela já tava, nessa época ali, ela já tava toda destroçada, então ele quebrava um pouco fácil. Aí eu reforcei, deixei ele um tanque assim desse tamanho. Daí, ali nesta época que eu ganhei a minha primeira vez, minha primeira batalha, eu ganhei contra o Davi. Porque a Pyro dele quebrou no meio da batalha, mas enfim. Nisso que a Pyro da Imera do Davi tinha quebrado, ele decidiu fazer uma nova versão, que daí seria a Endeavor. E eu, nem bobo nem nada, ia fazer outra versão do Danfisbra, né? Porque a Final, cara, ela era primeiramente linda. Eu tava planejando 1 bilhão de gears pra atacar nela. Eu tô botando a foto dela aí agora. E, cara, ela era muito funcional, muito da hora. Tipo, ela tancava todos os meus bays. Menos o Guilty Longinus, né? Porque, né? Guilty Longinus, mas enfim.
Era muito da hora aquele bait. Só que ele vinha com Zone Dash, né? Que nem era de... Zone Dash Plus E, que nem era de defesa. Mas enfim. Daí depois disso, o Davi ele tava fazendo o projeto da Endeavor. Que ela ia ser tipo a Endeavor do Davi, né? Eu esqueci de comentar no meu vídeo, aliás, que eu tava reagindo. Ela ia ter uma ponta fundida com o disque. Que ia ser tipo um bagulho de um central com um rolamento grandão. Ia ser muito da hora. Aí a gente combinou, as últimas versões dos nossos bays vão vir com umas pontas esquisitonas, assim, junto com o disque. A gente combinou, dele tava lá fazendo a dele, só que a dele tava dando muito problema. E a minha, eu taquei uma bola de plástico desse tamanho, enorme. Mentira, era desse, mas enfim, enorme na ponta do cara. E, mano, essa ponta que eu tinha feito pra ele, que era, aliás, a primeira versão desse carinha aqui que eu esqueci o nome. Daí, deixa eu deixar esse carinha aqui também. Daí, eu tava conseguindo até fazer a ponta, só que ela tava muito agressiva. Tipo, ela era tipo um Atomic misturado com a ponta, assim, junto com o disc, né? Super agressivo, um Atomic com a borda serrilhada. Era muito louco, só que ela era muito alta. E eu tava usando a Blade em cima dela, ia ser uma outra versão da Final. Só ia passar um desenho diferente por cima. Daí eu tava usando ela. Aí nisso eu pensei, a ponta tá até que legal, só tá agressiva. Mas Beyblade de defesa em Beyblade Burst é agressivo. Aí eu deixei assim. Daí eu tinha tunado a Final. Tipo, eu deixei ela muito agressiva. Porque eu pensei, o B de defesa gira pouco e agressivo, mete uns negócio louco na Blade. Aí eu pensei isso. E daí nisso ele ficou todo desequilibrado, todo desajeitado. Ele já tava pesando mais um torrão assim de 1 quilo. Aí eu pensei, não, isso tá errado. Aí eu peguei e tirei tudo. Desmontei toda a ponta que eu tinha feito. Nisso ali o Davi já tinha também desistido da ponta dele. Daí eu desprojetei tudo e comecei do zero. Aí surgiu a primeira versão da Earthquake, que é a primeira versão desse carinha aqui, que tá passando aí na tela pra vocês. Essa versão, ela tinha um upper, não sei porque eu botava upper em inglês de defesa, né, mas enfim, nesse carinha funcionou, então ela tinha um upperzão super da hora, e eu queria imitar a Pyro. Então, a Pyro não, a Endeavor. Então, eu também, eu ia tacar bolinha, mas pensei, não vou não. Daí eu taquei molinha, eu taquei umas mecânicas de mola, que por acaso o Davi tinha colocado na Endeavor. Daí, ele ficou me chamando de copião, mas era mesmo naquela época. Nisso, o driver dele também ia ser junto com o disc, ia ser um bearing gigante, tipo assim, ó. Literalmente, o driver dele ia ser assim, da primeira versão da Earthquake, né? Isso aqui era de giro livre, eu tinha pegado um fidget spinner desmontado, tacado o rolamento ali. O bagulho tava muito louco, porque ele era bem alto. E tipo, os baits não conseguiam bater em cima dele, eles batiam aqui de tão alto que ele era. E por causa do rolamento ele girava até que bem. Só que ainda assim eu tava com o mesmo problema. Quando os oponentes batiam, e mesmo giro, né, batiam nele, ele perdia muito giro. Eu não sabia por que era, né? Eu acho que era porque ele era muito serrilhado, muito agressivo, não sei. Só que daí essa versão da Earthquake, ela era meio desequilibrada. Daí eu peguei, descartei e fiz outra. Eu não lembro se eu descartei ou se eu fiz o quê. Porque, cara, eu tinha que ter ela guardada. Eu sinto que eu guardei ela em algum lugar e eu não lembro onde. Enfim, um dia eu acho. Mas enfim, daí eu tenho acho que até o desenho do projeto dela. Eu peguei minha Cyclone, ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, falou. Daí eu falei, só bora. Ali que começou. Eu peguei uma base de uns plásticos assim e taquei essa bolinha. Bolinha não, essa estruturinha aqui. Peguei isso daqui, foi esse metalzão, que foi a minha primeira versão de um over caseiro que eu fiz, mas enfim. Eu taquei aqui. Fiz um bicho pesado e equilibrado. Aí só faltava a Blade. Eu já tinha tunado de bicore dele e deixado limpo, que tá quebrado, mas eu vou consertar. Ele tinha ficado muito da hora, muito top. Aí agora era só fazer a Blade.
É ali que eu pensei. O Dan Fishman, ele já tava indo mais ou menos pro mesmo caminho que foi o do Aquário. Porque o do Aquário, ele acabou porque ele não conseguia vencer da Chimera. Daí ele foi pra uns caminhos de maluquice, de um monte de mecânica louca e estranha. E eu vi que o Dan Fishman tava indo no mesmo caminho. Eu pensei, não, chega de mecânica. Bora fazer um negócio simples, pesado e equilibrado. Aí que surgiu a Earthquake 2.0. O nome era pra ser outro, o Davi deu a ideia desse nome que eu achei muito da hora. E mano, essa Blade eu fiz por cima do Ragnarok, né? É um negócio lindo. Eu admiro esse Beyblade até hoje. Porque ele não tem nenhuma mecânica. Enquanto o Davi tinha feito a Endeavor, que era toda cheia de mecânica, esse carinha ele só girava. E aliás, na primeira versão dele, inclusive no unboxing, que também eu vou deixar o link na descrição, né? Tá, ele tinha um Bell Frame, que era transparente, tinha uns bagulho de borracha, só que eu tirei pra ele ficar mais estável. Mano, ele tinha tudo, ele era perfeito. Ele só não tinha trava forte, pra ser um pouquinho justo, né? Mas esse carinha, ele pesa 108 gramas. Era muito top isso, cara. Eu amei demais fazer essa Blade. No início ela era pra ser assim. Não, pera, assim, ó. O formato dela ia ser assim, super oval. E aqui ia ter um amortecedor. Aí eu pensei, né, vamos fazer uma coisa diferente. Daí eu peguei e taquei uns papel embaixo aqui, ó. Vocês podem ver que a estrutura dela ia ser até aqui. Aí eu taquei uns papel aqui pra fazer esse upperzinho, mais ou menos, né? Isso aqui é muito difícil de dar pancada, porque ele é redondo. Só que se ele inclinar, ele dá um contra-ataque absurdo. E pensa num negócio pesado, tá? Mas enfim, era muito da hora esse carinha. Eu gosto muito dele. Eu vou desenhar novamente essas versões do Dan Fishman aqui e eu vou postar no Instagram. Eu vou demorar um pouco, né? Porque eu tenho que lembrar como elas é. Mas enfim, então vão lá, acompanhem. Daí, após eu ter vencido do Davi de novo, porque a Endeavor dele quebrou no meio da batalha. Mas enfim, eu venci dele de novo com esse carinha aqui. Eu fiquei super felizão. Eu fiquei tipo todo felizaço, assim, gostei bastante. Quem não ia gostar, né? Mas enfim. Aí eu pensei, já que eu sou o melhor do mundo, né? Melhor do bairro, por que não fazer algo diferente? Aí eu falei, Davi, vamos fazer os Beyblade de versão Metal Fight. Aí taquei aqui. Este aqui é o Jade Amphisbena. Ele vem com uma versão da Jade, da Hasbro, né? Que ela é meio diferente. Aí eu taquei esse anel metálico assim. Que ele era tipo uma shuriken assim, de camelô. Aí eu taquei aqui. E quando eu fiz ele tinha só esses 2 pontos aqui de cola quente. Inclusive vocês vêem no vídeo. Também no canal do Macaco Parafuso, né? Aqui eu melhorei ele, né? Eu tenho que consertar a ponta, né? E melhorei, deixei ele com esses pontos de impacto aqui de Durepox. Que ficou super daorinha. Nessa nova versão que eu aprimorei ele é pra ser mais agressivo, né? Inclusive, Macaco Parafuso, se você está vendo esse vídeo, eu te desafio de novo. O seu da Mera Metal Fight vai sofrer agora. Aí após isso, né, a gente tinha feito a Olimpíada Parafuso, que eu perdi, porque eu não tinha um lançador decente. Ele deu um lançador quebrado pra mim, e eu sei, ele trapaceou. Zoeira, galerinha, ele venceu justamente. Mas também, né, o Beyblade dele, poxa, é estável pra caramba, mas enfim. É isso, né, pessoalzinho. Porém, Metal Fight acabou. Beyblade Burst acabou. E com isso, eles dão espaço a uma nova geração. Beyblade X está entre nós, meus amigos. E logo sai unboxing no canal.